Viajar de ônibus pode parecer mais seguro que andar de avião para algumas pessoas, mas a verdade é que as coisas não são bem assim. Estatisticamente falando, suas chances de se envolver em um acidente fatal nas rodovias é bem maior que a chance de vivenciar uma emergência aérea. Infelizmente, seja por negligência dos motoristas ou falta de cuidado com as estradas por parte das autoridades, muitas pessoas perdem suas vidas nas rodovias diariamente. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Em 10 de julho de 2024, um acidente envolvendo um ônibus e um micro-ônibus deixou 6 vítimas no quilômetro 93 da rodovia SP-191, também conhecida como Irineu Penteado. De acordo com informações da PRF, o micro-ônibus estava fazendo o trajeto entre São Pedro e Rio Claro, dentro do estado de São Paulo, levando pacientes para a realização de exames médicos pelo SUS. A polícia não informou mais detalhes sobre a colisão e se limitou a dizer que os veículos se chocaram de forma lateral. Das 7 pessoas que estavam no micro-ônibus, 5 perderam a vida no acidente. Do outro lado, o motorista do ônibus era o único no interior do veículo e, infelizmente, também não conseguiu resistir aos ferimentos. A BR-373, em Candói, no estado do Paraná, foi palco de um terrível acidente envolvendo 2 carros e um ônibus em 5 de maio de 2018. Naquela ocasião, de acordo com o que foi informado pela PRF, um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem proibida antes de colidir de frente com o ônibus, que transportava 30 pessoas. A maioria dos passageiros do ônibus eram pacientes que estavam voltando para casa depois de realizar consultas médicas. Infelizmente, 7 não conseguiram resistir aos ferimentos e morreram no local do acidente, junto com as 2 pessoas que estavam no carro que fez a ultrapassagem. De acordo com a polícia, o outro veículo envolvido na colisão foi encontrado a 700 metros do local depois do motorista ter fugido. O motorista do ônibus chegou a conversar com a imprensa na época, confirmando a versão de que um dos veículos invadiu a pista contrária para realizar uma ultrapassagem em local proibido. Em 18 de fevereiro de 2019, 24 pessoas perderam a vida em uma tragédia na região oeste da Bolívia, em uma estrada que liga as cidades de Oruro e Potosí. De acordo com a imprensa local, um ônibus pertencente à companhia Transinca se chocou de frente com um caminhão, em condições que não foram totalmente esclarecidas pelas autoridades. A imprensa local relata que a visibilidade da pista não era das melhores no dia do acidente e que isso pode ter contribuído para uma colisão frontal entre os 2 veículos. Um total de 44 pessoas estavam no interior do ônibus, que havia partido da fronteira com a Argentina em direção à capital boliviana, La Paz. Uma triste curiosidade é que menos de um mês antes, outras 22 pessoas já haviam falecido na mesma estrada em decorrência de outro acidente envolvendo 2 ônibus. Um ônibus capotou em 21 de outubro de 2023, na BR-070, próximo ao município de Ceilândia, no Distrito Federal. Dentro do veículo, que não poderia estar operando, havia 32 passageiros que realizavam o trajeto Maranhão-Brasília. Infelizmente, 7 pessoas perderam a vida em decorrência do acidente. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o ônibus derrapou no canteiro central da pista antes de tombar de lado. Segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o veículo não tinha autorização para realizar o transporte de passageiros e não passou na vistoria, apresentando pneus totalmente carecas. Na imprensa, algumas fontes relataram que o ônibus estaria sendo acompanhado de perto por viaturas da ANTT. Porém, a agência afirmou por meio de um porta-voz que não houve nenhum tipo de perseguição antes do acidente. O motorista de 52 anos de idade foi preso preventivamente na época e responderá
pelos crimes de homicídio doloso e lesão corporal. 29 pessoas morreram e outras 13 ficaram gravemente feridas no Peru depois que um ônibus tombou na região de Ayacucho, no sul do país, em 17 de julho de 2024. As autoridades peruanas informaram que o veículo trafegava por uma região conhecida por suas montanhas e picos, quando o motorista acabou perdendo o controle do ônibus. Um total de 42 passageiros estava no interior do veículo, que caiu de um penhasco de mais ou menos 200 metros. A queda foi fatal para mais da metade dos passageiros, e os que sobreviveram precisaram ser deslocados para o hospital às pressas. A imprensa local ressaltou que acidentes desse tipo, infelizmente, são comuns no Peru, já que muitas de suas estradas são construídas em regiões altas e cercadas por montanhas. Além dos motoristas precisarem agir com extrema cautela, é crucial também que as estradas estejam em boas condições, o que nem sempre é o caso. O órgão fiscalizador das estradas do Peru, conhecido como SUTRAN, declarou que uma investigação foi aberta para entender melhor o que aconteceu antes do acidente. 4 pessoas, incluindo uma criança, morreram em um acidente ocorrido na rodovia Regis Bittencourt, na região de Cajati, em 17 de março de 2023. O veículo levava 50 passageiros do Paraná até Aparecida, em São Paulo, e a maioria deles eram romeiros. Além das 4 vítimas fatais, 20 pessoas ficaram gravemente feridas devido à violência do acidente. Segundo informações da polícia, o motorista perdeu o controle enquanto realizava uma curva no quilômetro 512, em um ponto conhecido como Serra do Azeite. Após derrapar, o ônibus tombou sobre uma mureta de proteção e ficou totalmente destruído. De acordo com o que foi publicado na imprensa, alguns passageiros relataram que o motorista vinha correndo muito antes do acidente, em uma rodovia onde a velocidade máxima era 60 km por hora. No entanto, o tacógrafo do ônibus não registrou a velocidade no momento do acidente, dificultando as investigações. O motorista não sofreu nenhum ferimento e, pelo menos até o momento, não foi responsabilizado criminalmente pela tragédia. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, e eu quero lhe agradecer por ter ficado conosco até o final. Aqui do lado, deixo mais um vídeo para você assistir. Clica nele, que nos vemos lá em poucos segundos.